Você gosta de automobilismo? Curte acompanhar os brasileiros que correm em categorias internacionais? Então, esse aqui é o podcast certo para você. Seja bem-vindo ao episódio número 60 do Mundo Afora. Aqui a gente discute a respeito dos pilotos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais. Eu sou Alexander Grunwald, jornalista especializado em automobilismo. Ao meu lado também os jornalistas especializados Leonardo Masson e Felipe Giacomelli, para a gente falar bastante aqui sobre nossos representantes mundo afora. Eu te lembro que esse podcast é um conteúdo associado ao site F1 Mania. Já convido você a acompanhar as notícias lá no site f1mania.net. Também seguir nas redes sociais, é só procurar por site F1 Mania no Twitter, no Instagram e no Facebook. Também tem mais podcasts para você acompanhar aqui no nosso feed. Já aproveita, assina e coloca as notificações aqui no seu tocador de podcasts favorito. Nos outros episódios nós comentamos muito sobre a SRX, uma categoria nova que estreou lá nos Estados Unidos nesse verão norte-americano de 2021, mas nesse episódio número 60 nós vamos saber mais a respeito dessa categoria com alguém que acompanhou tudo de perto, na verdade, de dentro. Tony Kanaan conversou com a gente para a gente entender melhor a respeito dessa categoria muito doida, muito legal, feita para o público. Mas antes eu quero saber de você, Léo. Seja bem-vindo ao nosso episódio número 60. Quero saber de você, curtiu esse formato aí da SRX? Fala, Grum, fala, Felipe. Olá, você que acompanha mais um episódio do Mundo Afora. Pois é, Grum, eu curti bastante esse formato, um formato diferente, com mini corridas, classificando, depois uma corrida principal, quando acontece algum acidente ela para, ninguém perde volta. É um formato de esporte americano, né? A gente conversa bastante sobre isso. Como eu curto esportes americanos, então eu curti essa SRX também, Grum, e a gente vai falar dela logo mais. É isso aí. E a gente vai comentar também sobre 6 horas de Monza do Campeonato Mundial de Endurance, porque o Endurance, os brasileiros no Endurance Internacional sempre estão brilhando e a gente dessa vez teve mais alguns pódios, não é, Felipe Giacomelli? Fala, Grum, fala, Léo. A gente teve casa cheia em Monza, né? Podia até a gente pensar que era Interlagos parte 2, porque estava cheio de brasileiro, Felipe Nasser e Pipo Derani, que competem na INSA, se juntaram aos brasileiros que já fazem parte do Mundial do Endurance. E a gente teve bastante pilotos verde e amarelo no pódio. Não teve no alto do pódio, mas os representantes do país foram muito bem. A gente vai falar deles daqui a pouquinho. É isso aí. A gente tem muito brasileiro atualmente no Endurance Internacional porque é um caminho muito interessante para você fazer carreira como piloto profissional, inclusive ligado a montadoras. A gente sempre lembra que o automobilismo é muito mais que Fórmula 1, existe vida inteligente fora da Fórmula 1, você pode ser feliz, ganhar dinheiro, ser um piloto profissional sem chegar à Fórmula 1, mas a gente tem aí nesse hall de brasileiros aí, inclusive gente que já andou na Fórmula 1, que é o caso do Felipe Nasser. Bom, a gente ainda vai falar de Fórmula 2, vai falar da vitória do Rafa Matos na Trans Am, rumo ao bicampeonato lá nos Estados Unidos e muito mais. Então vamos nessa, porque é hora da gente viajar mundo afora. A nossa viagem mundo afora começa nos Estados Unidos, na América do Norte, mas com uma escalazinha em Cascavel, lá no oeste do Paraná, que é onde eu conversei com Tony Kanaan. O Tony, você sabe, é campeão da Indy, é vencedor das 500 milhas de Indianápolis e é uma das estrelas, um dos grandes astros aí que foram convocados para a Superstar Racing Experience, para facilitar SRX, um campeonato novo que foi criado nesse ano por grandes feras aí do automobilismo norte-americano para reunir as estrelas das pistas para fazer um entretenimento muito bacana para o público. Bom, em vez de eu falar, é melhor a gente ouvir Tony Kanaan, que conversou comigo lá numa etapa da Stock Car, num intervalo entre um treino e outro, para falar a respeito da SRX e contar pra gente sobre essa nova experiência na carreira. Um dos campeões mundiais de milhas viajadas mundo afora para competir no automobilismo internacional é Tony Kanaan, campeão da Fórmula Indy, vencedor das 500 milhas de Indianápolis, que está nesse ano também, inclusive, fazendo a Stock Car. A gente aproveita uma visitinha tua aqui a Stock, Tony, em Cascavel, para falar de outra aventura tua desse ano, que é a SRX. Primeiro de tudo, como é que é esse campeonato, como é que surgiu esse convite? Cara, uma categoria completamente nova, um conceito de categoria que o Tony Stewart e o Ray Evernham, que foi o crew chief do Jeff Gordon por anos, resolveram fazer uma categoria e convidar campeões de outras categorias e se juntar e vão fazer 6 corridas durante esse verão dos Estados Unidos.
E na época que eles lançaram a categoria, eu tinha anunciado que eu ia dar uma diminuída no meu campeonato de Indy, o negócio da Stock não tinha nem acontecido ainda. Eu fui o primeiro a ser convidado e aceitei na hora. Tanto que no final eu vou acabar perdendo 2 corridas de SRX, porque coincide, inclusive este fim de semana, eles estão correndo lá e a minha obrigação de Stock Car prevalece. Então uma categoria nova, é um carro chassi tubular, 800 cavalos, uma bolha completamente híbrida, ninguém tem, parece até, na verdade todo mundo fala que parece uma Ferrari F40. A gente fala que é estilo NASCAR, né? Mas não é bem um NASCAR. Então, na verdade a gente não pode chamar de NASCAR porque não é uma categoria sancionada pela NASCAR, então é meio que tá até incomodando bastante o pessoal lá, porque os números da TV estão gigantes, porque você junta Tony Stewart, eu, Castro Neves, que acabou de ganhar a 4ª vez em Indianápolis, Marco Andretti, Michael Waltrip, Bill Elliott, e aí você vai, aí vai. Então, pistas pequenas, ovais que alguns de nós nunca correu, meia milha, circuitos de terra, oval de terra, então assim, uma categoria super bem articulada, é um produto mais para televisão. Então, por exemplo, se alguma coisa acontece comigo durante a corrida e dá a bandeira amarela, eu entrar para o box, eles param a corrida sobre bandeira amarela, eu não perco voltas, eles arrumam meu carro, eu volto em último e ainda tenho chance de ganhar. É um apelo super legal, o público está adorando e pegou super legal. Vai ser sempre uma categoria, digamos, entre aspas, de verão nos Estados Unidos por os próximos anos. E o que eu falei até do podcast, eu falo muito isso pro pessoal que acompanha a gente no podcast Mundo Afora, também no canal Fórmula 1, que lembra muito para mim, em conceito, o Desafio das Estrelas que o Felipe Massa fazia. É um negócio mais festivo até do que o automobilismo. Diria que é um evento americano, mais um evento americano do que uma corrida em si. Não, é um evento de entretenimento, não é uma corrida. É lógico que o evento faz parte da corrida, mas a corrida faz parte do evento. Mas é pro público, é feito para a gente tem, no meio da corrida da bandeira amarela, os drones entram na pista, que é uma coisa que a gente nunca... Do lado do carro aqui, a gente consegue se falar entre os pilotos, a gente conversa com a cabine de transmissão durante a corrida. O Dário me chamou nessa penúltima corrida que eu tava. E aí, você vai passar o Marco Andretti ou não vai? No meio da bandeira verde, a gente conversa sempre mais relaxado e o público tá adorando, porque realmente eles estão indo assistir um show com carros potentes e estrelas do automobilismo internacional lá o tempo inteiro. E ano que vem, vai rolar de novo, você tá dentro? Então, cara, ano que vem a gente vai ter aí para mim, um desafio muito grande. A minha intenção é continuar na Stock. A Stock vai ser a prioridade. Não é segredo nenhum que eu tenho um contrato de Fórmula Indy ainda para correr os ovais. O Roger Penske acabou de anunciar que ele quer adicionar mais 2 ovais, então eu não sei se eu vou ter tempo de fazer tudo isso. Como eu te falei no começo da nossa entrevista, as 3 categorias que eu estou fazendo esse ano foram coincidências, porque até então eu só tinha IndyCar, ia fazer só 4 corridas. Mal me liga com o carro da Texaco, beleza, vamos fazer. Assinou com a SRX, aí foram de 4 corridas para 20, que nos últimos 15 anos, o máximo que eu fiz foi 17 corridas no ano. Então, não sei. Eu garanto que, se a Stock Car me quiser, estarei de volta. E Indy já está garantido. A SRX vai ser o terceiro plano. Boa, valeu, Tony, obrigado. E a gente vai torcer pro Tony Kanaan, mundo afora, onde ele estiver. Fórmula Indy, SRX, a gente tá na torcida. Valeu, Tony. Valeu, obrigado. Muito bacana. Léo, o Tony comentou sobre a SRX ser diferente da NASCAR, mas pensando na ação dentro da pista, é diferente, mas nem tanto, porque tem ali umas encostadas, umas raladas, lembra um pouquinho o estilo do pessoal no automobilismo norte-americano, mas o importante, acima de tudo, é que foi um sucesso de público, né? Isso que é o mais legal, um evento emplacar logo de cara com relação à simpatia do público. Ah, sim, com relação a público, Grum, foi um baita sucesso, né? Até o ponto de incomodar a NASCAR, né? Porque, como o Tony disse, são pilotos com experiência, pilotos vencedores nas suas carreiras, nas mais variadas épocas, né, do automobilismo americano. A gente tinha o Bill Elliott, a gente tinha o Vivek Hibbs correndo e, por exemplo, o Hélio Castro Neves, que acabou de ganhar as 500 milhas de Indianápolis, e em algumas provas a Hailey Deegan, que é uma novata na NASCAR Truck Series e que já é bastante bem vista lá nos Estados Unidos, tida como uma promessa para a NASCAR. Agora, sobre ser diferente da NASCAR, é diferente porque não é da organização, mas a ação de pista é praticamente
praticamente igual, né? O Tracy que o diga. O Paul Tracy que eu digo, apanhou de todo lado, né? Quem diria, né? O Paul Tracy entrando em confusão como vítima e não como culpado. Mas a dinâmica das provas, ela é bem semelhante com a NASCAR. A gente vê aqueles empurrões, né? Os bump and goes que acontecem, né? Você dá um toque no piloto da frente para tirar ele da frente e ganhar a posição. Mesmo as disputas em pista de meia milha, óbvio, elas não são... Esse tipo de pista não é o tipo de pista principal da NASCAR, né? Mas acontece em provas assim, provas em pistas de terra. A gente teve etapas em Eldora e em Knoxville, que são duas pistas que recebem a NASCAR Truck Series, né, a categoria das caminhonetes. Eldora até 2019, Knoxville a partir desse ano, né, na corrida da NASCAR lá foi recente, né, coisa de 2-3 semanas. E foi muito bacana também para nós brasileiros vermos o Tony e o Hélio, né? O Tony, nessa temporada que ele se reveza entre os ovais da Índia e Stock Car aqui no Brasil e essa categoria, como ele disse, já tinha acertado para correr nesse campeonato antes de ter o acerto com a Full Time aqui no Brasil. E o Hélio, com esse boost de ser né, ter vencido as 500 milhas de Indianápolis nesse ano, então entra como um campeão, mas um campeão na ativa, não um campeão pelo passado que ele tem, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um formato bastante diferente, na minha opinião, parecido com a NASCAR sim, apesar do que o Tony disse, e mais do que isso, um campeonato que gerou corridas legais pra gente acompanhar. Sempre pra gente aqui no Brasil no sábado à noite, né, um horário bacana pra gente acompanhar as provas, Grum. É verdade, e o Tony até falou que os carros parecem, né, visualmente, porque é um chassi tubular, né, não é um carro de verdade adaptado, é um chassi tubular e você coloca em cima o desenho que você quiser, né, o chamado Silhouette Car, e eles fizeram uma carenagem lá que, segundo o Tony, parece uma Ferrari F40, que é um carro muito clássico. Aí você começa a ver a salada que é esse negócio, né? Corre no oval com um carro que parece uma Ferrari F40, alguns ovais são de terra, o pessoal se esfregando. Felipe, o importante é que a gente vê grandes nomes na pista, né? Trazendo entretenimento pro público, essa coisa até que o Tony mencionou de falar com a cabine de transmissão durante a prova, dos pilotos se falarem. A gente viu isso agora nessa final, nesse sábado, né? Os pilotos trocando gestos bacanas ali pela janela do carro. Você acha que vale esse tipo de categoria? Afinal, é muito medalhão do automobilismo reunido, né? Isso é sempre interessante, seja o formato que for. Eu lembrei das 500 milhas, não, do desafio das estrelas de kart que o Felipe Massa fazia. A gente, que tem um pouquinho mais de quilometragem na vida, lembra da iRock? Vocês lembram disso? Daqueles puro sangue norte-americanos, os caras corriam. Tem uma foto que eu vi outro dia que tinha lá Mario Andretti, Al Unser Senior, Emerson Fittipaldi, James Hunt. Putz, é um grid assim estreladíssimo, né? E é sempre muito legal. Recentemente teve Race of Champions, que era um formato que eu gostava muito também. Você curte esse tipo de categoria, que é mais entretenimento do que automobilismo em si? Grum, depende. Você falou da Race of Champions, que não tinha nem Race nem Champions nas últimas edições, né? Nas últimas edições o pessoal apelou, né? Botou uns caras de segunda linha lá, o dinheiro mexicano lá fazia com que colocasse uns heróis locais que eram completos desconhecidos pro resto do mundo, mas aquele conceito de gincana era interessante, eu curtia. Era legal quando surgiu, eu acho, nos primeiros anos. Depois, quando eles foram para estádio de futebol, eles criaram pistas em que não dava para competir, porque tinha uma questão de física, que era assim, a sua aceleração, se você pega o lugar onde a reta é maior e você larga dela, você perde, porque você não chega ao topo de velocidade e o resto no campo você não compensa a velocidade. Acho que minha explicação ficou um pouco confusa, mas assim, se a gente pega todos os resultados dos últimos 4 ou 5 anos de Race of Champions, você vê que o piloto que largou de um lado da pista, né, que largou na reta curta, ele ganhou a corrida. Então, né, não é uma corrida isso, se você largando num lugar, você já vai ganhar a disputa. Mas ainda bem, né, que na SRX não tem isso. O piloto, ele tem condições de ultrapassar os adversários, é uma corrida de verdade, e é muito legal, né, que a gente tem pilotos convidados, né, esse invitational, né, que os americanos chamam, que eles pegam grandes estrelas do esporte, não só da NASCAR, né, que não pode nem falar NASCAR, inclusive, pelo que o Tony contou pra gente, mas próprios brasileiros correram na Indy, o Marco Andretti, Scott Speed, lembra dele? Scott Speed da Fórmula 1, que fazia parceria com o Thiago Vagaroso, né, o Thiago Monteiro, que o Galvão falou tantos anos, eles correram, foi um campeonato bem bacana. A gente espera que pro ano que vem o campeonato, eu não acredito que ele vai crescer em termos de mais corridas, ou pelo menos para um calendário maior, né, porque é justamente você poder trazer essas estrelas, e elas precisam de calendário, né, de menos
menos etapas para se comprometer para correr, mas de repente uma mídia maior, né? A gente teve essa transmissão para o Brasil dessa última etapa pelo canal do YouTube da Indy, que aí foi um sucesso muito grande e foi o primeiro país, né, fora dos Estados Unidos que teve essa transmissão. Mas vamos ver como essa categoria vai evoluir, porque a tendência é justamente com o interesse de outras montadoras, a gente veja menos Ferraris F40s, né, e esses carros eles comecem a ganhar formas de outras marcas, né, de repente, quem sabe, Chevrolet, marca que ficou tanto tempo associada ao Tony Stewart, que é um dos criadores do campeonato, ou então a Ford, que é a marca que a equipe do Tony Stewart corre na NASCAR. Acho que a tendência para os próximos anos é a gente ver essa expansão, né, com chegadas de montadora, e tomara que não corte o clima do campeonato com esse lado amistoso, né, de festivo e de interação, digamos assim, entre pilotos, público e transmissão. Seria muito interessante esse movimento aí com as montadoras, né, para dar uma cara, né, já que é um silhouette car, você pode colocar a cara que você quiser, e aí pode ser colocar o carro que você quiser também, né, se o pessoal quiser fazer um negócio meio maluco com cara de picape, sei lá, qualquer coisa, dá para fazer aí, vai ser muito legal. Inclusive o primeiro campeão dessa temporada, digamos assim, de 6 corridas, 6 etapas seguidas, aí, em 6 finais de semana seguidos, foi o Tony Stewart, um dos idealizadores do campeonato, o cara que já foi campeão da NASCAR, quer dizer, da Stock Car norte-americana, né? A gente tem que se acostumar a falar também. Pessoal, uma vez eu falei isso, Stock Car norte-americano, o pessoal brigou comigo, não, é a NASCAR, aí você tem que lembrar porque que se chama NASCAR, né? NASCAR é uma sigla, National Association of Stock Car Racing. São carros de Stock Car, o termo vem daí, né? Carros de estoque, carros que ficavam nos pátios das montadoras, das concessionárias, etc., e eram colocados na pista para o público ver que eram carros potentes, carros resistentes, e aí o público ter vontade de comprar aqueles carros. É daí que é a origem do termo, é muito interessante isso. E, inclusive, falando em NASCAR, o vencedor dessa corrida final aí, em Nashville, foi o Chase Elliott, que é atual campeão da NASCAR também. Então, é bacana ver essas estrelas juntas, eu gosto muito desse tipo de campeonato, que traz, assim, de repente, uma visão diferente sobre o automobilismo, né? Porque a gente fica muito concentrado na performance. Então, fala-se muito assim, a Fórmula 1 elite do automobilismo, a Indy a competitividade, a Stock são as pequenas diferenças no cronômetro. Então, cada um tem, né, o endurance, a presença de tecnologia, montadoras, estratégia. E quando você pega e joga tudo isso num caldeirão, mistura, vira simplesmente um show. Eu acho muito interessante para o público que talvez não acompanhe tanto assim uma 24 horas do Le Mans, uma Indy 500, mas que sabe o nome dos caras principais e tal. Isso dá realmente um molho para quem gosta de corrida. Bom, é isso. A gente vai ficar de olho na SRX aí pro próximo campeonato, para a próxima temporada, com os brasileiros Hélio Castro Neves e Tony Kanaan. Ainda não tem nenhuma confirmação a respeito da participação deles pro ano que vem, mas a gente espera que eles não só prossigam nesse campeonato, como possam disputar esse título. É isso, a gente sai dos Estados Unidos aí nessa nossa primeira parada e viaja para Europa, onde o assunto vai ser endurance. Vambora! Desembarcamos em Monza, na Itália, porque o nosso assunto agora é Mundial de Endurance, FIA WEC, porque rolou etapa do Mundial de Endurance, a última etapa antes das 24 horas de Le Mans, uma etapa importantíssima para o pessoal que está se preparando aí para a principal corrida do Endurance Mundial, indiscutivelmente, 24 horas de Le Mans é o ápice, é a meca de todo mundo que disputa corridas de longa duração. Então, presta atenção na chamada, hein? André Negrão, Augusto Farfus, Daniel Serra, Felipe Nasser, Felipe Fraga, Marcos Gomes, Pipo Derani. Parece lista de chamada escolar, mas é simplesmente a escalação do Brasil nessas 6 horas de Monza. A gente começa falando aí sobre os hipercarros, a classe principal, né, que hoje engloba um regulamento um pouco misto com LMP1, Hypercar, tem LMDH chegando, então é uma classe que tá todo mundo de olho em grandes novidades aí, e que, Felipe, trouxe uma coisa interessante, né, porque a gente viu mais um hipercarro chegando, que foi o do Pipo Derani, enfim, ele estreou nesse carro da Glickenhaus, que os hipercarros são o futuro dessa categoria, mas o passado ainda tá, né, ali presente um pouquinho, porque o André Negrão
com um Alpine que era um LMP2, que foi adaptado para LMP1, regulamento antigo ainda, foi o segundo colocado. Então, quer dizer, a coisa ainda está em metamorfose dentro desse regulamento do Mundial de Endurance, mas é um momento muito interessante para quem gosta de corridas de longa duração. Grum, sem dúvida nenhuma. A gente está vendo agora os grandes anúncios, né, com relação aos próximos anos começarem. A gente viu o lançamento do novo carro da Peugeot. Quem não acompanhou, ele não tem asa traseira. É surpreendente, acho que pelo formato que o automobilismo vinha seguindo nessas últimas décadas, a gente vê um carro sem asa traseira, gera uma curiosidade para saber se de fato, né, é uma escolha que vai dar certo, ou se eles estão tentando dar uma de professor Pardal e de repente assim, a asa faz toda a diferença. A Peugeot garante que não, mas a gente vai acompanhar também nas próximas semanas, nos próximos meses, outros anúncios muito importantes, né? A Ferrari deve também divulgar mais detalhes sobre o hipercarro deles. Tem os modelos da LMDH, né? Por enquanto já estão confirmados várias marcas. A Cadillac ou a Chevrolet, né? Alguma dessas marcas já está praticamente acertada. A gente tem a Acura garantida, a Porsche, a Audi. A gente vai vendo também os anúncios dos pilotos surgindo. Os brasileiros, eles estão bem cotados, né? O André Negrão terminou agora a corrida na segunda colocação. Ainda tem essa defasagem, principalmente em termos de consumo do combustível entre o carro da Toyota e o carro da Alpine, mas o André Negrão tem conseguido, sempre quando ele entra no carro, sido bem competitivo, né? Não tem uma briga de fato com a Toyota. A gente mesmo sabe que para a Alpine ganhar hoje a Toyota precisa quebrar. Uma das Toyotas quebrou de fato, né, nessa corrida e o outro não. Mas o resultado está aí. E o brasileiro vai se confirmando, né, como um dos grandes pilotos na divisão LMP1. O Glickenhaus tá mais rápido, né? A gente viu ele na primeira etapa com aquele medo de repente, ele tomar pau de todos os LMP2. E não é nada disso, né? Se ele não foi tão competitivo quanto os demais hipercarros, ele vem mostrando evolução. E de repente em Le Mans, uma corrida em que a consistência do ritmo dos pilotos e também a confiabilidade do equipamento é importante, o Pipo Derani e a tripulação dessa máquina americana, né, pode surpreender. Não, e não só isso, né, Felipe? Voltando a falar um pouco do André, a gente nota que realmente a desvantagem da Alpine é com relação ao consumo de combustível, né? Pela terceira corrida seguida, a gente nota que o desempenho, o ritmo entre a Toyota e a Alpine é bastante semelhante. Em alguns momentos até a Alpine andando na frente da Toyota. Mas o consumo de combustível vem sendo o calcanhar de Aquiles, até por ser, como o Grum disse, um LMP2 adaptado para o regulamento de LMP1, né, e sem a tecnologia que os hipercarros têm. A Alpine tem sofrido com esse consumo a mais de combustível. Sempre tem que acontecer alguma coisa, alguma bandeira amarela, algo precisa acontecer na corrida para que eles consigam evitar essa desvantagem, porque como o ritmo de um carro e de outro é muito parecido, se você faz uma parada a mais nos boxes, isso acaba te desfavorecendo, né? E pelo lado da Glickenhaus, bacana que a gente vê que o carro é rápido, o carro pode ser competitivo. Lógico, foi só a segunda corrida da equipe, a gente ainda não tem muito parâmetro para comparar com a Toyota e com a Alpine. A impressão que dá é que o ritmo também não é tão diferente um do outro, mas a questão da confiabilidade ainda pega. Vamos ver se eles conseguem aprontar isso até as 24 horas de Le Mans para de fato brigarem pela vitória. Vamos ver como que eles vão fazer com isso. O Balance of Performance, ele equilibra a performance. Agora, como para todo mundo andar mais ou menos no mesmo tempo de volta, ter disputa ali na pista, mas isso aí implica em outras coisas. A gente está vendo esse carro da Alpine consumindo mais combustível também. É aquele lance de repente dar uma bandeira amarela, alguma coisa, você tá na briga, você tá no jogo, né? Acontece, estratégia, o automobilismo tem muito disso, né? Mas em condições normais, sem amarelas, etc., realmente é difícil para a Alpine. A vitória foi do hipercarro da Toyota com o Mike Conway, Kamui Kobayashi e o Pechito Lopes, o trio do André Negrão com o Nicolas Lapierre e o Mathieu Vaxivière. Na Alpine ficou em segundo lugar, e a gente viu o abandono do Pipo Derani, que correu com o Olivier Pla e o Gustavo Menezes na Glickenhaus por problemas na ignição. A gente teve, olha que legal, na LMP2, um grid forte, um grid cheio, a gente teve a participação do Felipe Nasser, correndo lá no protótipo da Risi Competizione com o Oliver Jarvis e o Ryan Cullen, aliás, um trio bem forte, inclusive. Eles tiveram alguns problemas, terminaram só na 13ª posição, na corrida que foi vencida pelo Philip Hanson, pelo Fábio Lucas Scher e pelo Felipe Albuquerque na Oreca.
português Felipe Albuquerque andando muito no Endurance também, cara, um grande nome do Endurance, já tem uns 3, 4 anos aí, e a gente teve a participação do Felipe Nasser. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque é muito bacana a gente ver um cara que é tão bem sucedido no Endurance em protótipos, como é o caso do Felipe Nasser lá na IMSA, que ele corre na principal classe, a DPI, e briga pelo título, já foi campeão inclusive, correndo também no Mundial de Endurance com protótipo, né? É mais um grande nome chegando. Muito rapidamente, Grum, é até inacreditável a gente ver que essa foi a primeira oportunidade do Felipe Nasser no Mundial de Endurance, com o trabalho que ele vem desempenhando na IMSA já há algum tempo, né? E foi o piloto mais rápido do carro, né? Conseguiu aí, dentro das limitações, a Risi Competizione é uma equipe que normalmente atua nas classes de GT, a gente viu o time atuando nos protótipos nesse final de semana, e conseguiu ser o piloto mais rápido. Como a gente sempre fala dele na IMSA, a gente não tem dúvida da capacidade dele, mas é interessante a gente poder ver o Nasser correndo no Mundial. Tomara que ele tenha outras oportunidades para correr mais vezes no Mundial, quem sabe até fazer uma campanha completa no Mundial de Endurance, porque é um nome interessante que eu, pelo menos acredito, pode brigar por vitórias, dependendo do equipamento que pegar e dos companheiros que tiver também, Grum. E a gente teve nas classes de Gran Turismo Augusto Farfus e Marcos Gomes no pódio lá, com a Aston Martin em segundo lugar decidido na última volta, muito bacana. A gente vê os pilotos brasileiros também nas classes de GT brigando por vitória. Na GTE o Felipe Fraga liderou a classe, mas estendeu um pouquinho o segundo stint, aí o pneu estourou e ele acabou ficando para trás, não ficou aí entre os primeiros, mas a gente teve esse pódio aí com Augusto Farfus, Marcos Gomes e o Paul Dallalana na Aston Martin, corrida vencida pela AF Corse, com a Ferrari, né? E falando em Ferrari, a gente ainda teve Daniel Serra e Miguel Molina em quarto lugar na GTE Pro, também nessa mesma equipe, correndo de Ferrari, só que na classe GTE Pro, corrida vencida pela Porsche. E bacana a gente ver os brasileiros, né? Eu vou até repassar o campeonato aqui antes de passar a palavra para vocês, porque o campeonato está muito interessante. A gente vê na classe aí que o Daniel Serra está disputando, ele está em terceiro lugar com 54 pontos. E bem pertinho ali do Alessandro Perguidi e do James Calado, outra dupla da Ferrari, que está com 74. A liderança do campeonato é do Kevin Estre e do Neil Yanni com 76. E só passando aqui o campeonato dos hipercarros, né, que eu não falei antes, o trio da Toyota com Brandon Hartley, Kazuki Nakajima e Sebastian Buemi, liderando com 75 pontos. Aí vem o outro trio da Toyota que venceu essa prova, Mike Conway, Kamui Kobayashi e Pechito Lopes com 69. E o trio do André Negrão, da Alpine, com 60 pontos em terceiro lugar. Bom, falei muito aqui, mas eu passo a palavra para vocês aí para falar sobre o desempenho dos nossos representantes nas classes de GT. Dá uma animada para Le Mans. Eu tô achando muito interessante aí ver o ritmo de todo mundo, né? Além do resultado, a gente tem que analisar isso, porque uma corrida de 24 horas, o ritmo é muito importante. Não só a questão do ritmo em termos de velocidade, né? Mas a questão do ritmo em termos de pilotos, né? Combinar entre os pilotos, eles andarem parecido, e a gente está vendo isso acontecer. Eu estou muito esperançoso para os pilotos brasileiros, Felipe, nessa edição das 24 horas de Le Mans, nas classes de Gran Turismo. Grum, o Felipe Fraga, ele sempre chega como um dos favoritos, né? Essa parceria que ele tem com o Ben Kitchen já dura alguns anos. O terceiro piloto do time esse ano é o Dylan Pereira, de Luxemburgo, né, que faz parte desse projeto. É uma parceria muito interessante. A Ferrari do Niklas Nielsen chega como favorita esse ano, mas o Aston Martin do Felipe Fraga também está forte na briga. O outro Aston Martin do Augusto Farfus, do Marcos Gomes, do Paul Dallalana, não vai ter o Augusto Farfus, né, em Le Mans. Ele vai estar correndo na etapa do ETCR, né, o Campeonato Elétrico de Carros de Turismo, mas também é uma parceria fortíssima de pilotos veteranos, e a gente espera que o Marcos Gomes também consiga desempenhar bem o papel. Do lado do Daniel Serra, a experiência que ele tem em Le Mans acho que pode fazer a diferença, né? Já são muitas vitórias correndo tanto pela Aston Martin quanto pela Ferrari, e o lado negativo é que a Porsche chega com um contingente um pouquinho maior, né? Além dos dois carros da equipe de fábrica, o do Kevin Estre e do Neil Yanni, tem também duas equipes que chegam como convidadas, né? A WeatherTech, que corre na INSA, e também uma equipe asiática que vai ter o Dries Van Tour como líder da tripulação. Eu esqueci o nome da equipe, mas enfim, né? 4 carros de uma montadora contra 2 da outra. A gente sabe que há aquela hora de dividir informações, dados sobre a pista,
é acerto do carro. Você ter um pouco mais de veículos, né, um pouco mais de parcerias correndo, pode dar uma pequena vantagem, ainda mais em uma prova tão especial quanto a Le Mans. Porsche em Le Mans é sempre forte, né, Léo? A gente sabe disso mas é interessante essa experiência aí, tanto do Daniel Serra, que já venceu 2 vezes essa prova, quanto do Felipe Fraga, que está andando muito bem nos campeonatos internacionais. Ele ainda não emplacou grandes resultados, né, nessas corridas, por N questões, né? Seja quebra, quase ganhou as 24 horas de Spa, já teve vitória em Le Mans e uma punição muito discutível também, brigou por vitória nas 24 horas de Daytona. Então a gente tem material humano, Marcos Gomes aí, que foi em 2020 campeão da Asia Le Mans Series. Enfim, nosso material humano é muito bom e eu vejo eles em esquemas muito bons também. Então é possível que dê para driblar um pouquinho esse domínio da Porsche aí, nesse momento do Endurance Mundial, que a Porsche está muito forte. Falando um pouco da GT Pro, né, a classe onde o Daniel Serra corre, ok, a Porsche é muito forte e vai ter mais carros em relação à Ferrari. Mas a experiência do Daniel com 2 títulos de Le Mans, a gente não pode descartar, né? Então é uma batalha que o Daniel não entra em desvantagem por conta da quantidade de carros dos alemães, né, da Porsche, mas ele tem sido o piloto a ser batido nas 24 horas de Le Mans, né? Quando ele não vence, ele chega na 2ª posição, então ele está sempre ali na batalha pelo título. Com relação aos pilotos da GTM, né, a gente vê tanto o Fraga, acho que principalmente o Fraga, quanto o Marcos Gomes, que infelizmente não vai ter a presença do Augusto Farfus na equipe, também fortes. O Fraga, como você disse, já bateu na trave, na verdade ele já ganhou essa corrida, né? Apesar dele ter sido desclassificado, mas em pista ele foi o vencedor da prova. Então é um piloto que os adversários devem olhar para ele e falar, poxa, esse aí é um cara que a gente tem que tomar cuidado. E o Marquinhos, ele vem num processo muito parecido com o do Daniel Serra, né? Ele vem ganhando experiência. Esse ano ele corre para uma equipe, né, entre aspas, oficial, na Aston Martin, vem disputando o campeonato de forma integral e vem se acostumando com esse tipo de competição, né? Já há algum tempo ele disputa a Asian Le Mans Series, né? A gente comentou bastante no começo do ano sobre as participações dele lá com uma Mercedes, agora no WEC ele corre com uma Aston Martin, então ele vem ganhando a cancha desse tipo de corrida, né? Então eu acho que ele entra como favorito. Se a gente olhar como um candidato à vitória, se a gente olhar o desempenho deles agora em Monza, foi aquela coisa de formiguinha, né? Eles largaram da 8ª posição, terminaram a primeira hora em 7º, depois em 5º, 4º, ficaram por 2 ou 3 horas na 3ª posição e deram um bote para ficar com o 2º lugar na última volta. Em Le Mans, talvez eles consigam fazer esse trabalho. A gente fala tanto, e infelizmente, de novo, o Farfus não estará em Le Mans, mas ele faz muito isso nas provas longas que ele participa na IMSA, né? Nem sempre ele tem o melhor carro, mas a equipe ganha ritmo durante a corrida. Quem sabe ele não tem orientado o Marquinhos e os companheiros dele, né? O Paul Dallavana, ou então o outro piloto que vai disputar a prova em Le Mans no lugar dele, a trabalhar nesse sentido, não pensar tanto na classificação, mas avançar, né, ter um ritmo forte para avançar durante a corrida. Tem alguns fatores aí, um deles é inclusive o negócio do Balance of Performance, porque a organização fica muito ligada nisso, né, fica muito em cima disso para que os carros tenham uma performance muito parecida, e aí o que acontece? Tanto nos treinos para a corrida de Le Mans, quanto nas etapas anteriores, principalmente na etapa anterior, que foi esse caso de Monza, algumas equipes aliviam um pouquinho, não dão tudo, justamente para não serem alvo dessa equalização aí, para não terem restrições, né? Então é possível até que esses carros, que óbvio, você está disputando o campeonato mundial, tem pontos em jogo, etc. Mas a gente vê, por exemplo, o Farfus e o Marcos Gomes estão ali na 10ª posição no mundial, não estão ali brigando diretamente pelo título, como é o caso da Porsche, da Ferrari, né? Para eles é interessante jogar tudo para Le Mans, né? Dar aquele all-in para Le Mans. Então, de repente, pode ser uma jogada também. A gente inclusive pode ver isso acontecendo na classe principal. Eu tô acreditando até numa zebra, sinceramente eu tô acreditando numa zebra, porque você falou de favoritismo, não dá para colocar favoritismo na GT, né, só candidatos à vitória, mas
Na classe principal, a gente tem como colocar o favoritismo em cima da Toyota, sim, porque os dois Toyota são favoritos, até por uma questão de tecnologia, né? Velocidade, tecnologia aplicada e tal, mas a gente tem ali o trio da Alpine com o André Negrão ao volante, pertinho deles no campeonato, e quem sabe uma surpresa em Le Mans, né? Ganhando essa corrida, a Alpine é francesa, seria uma grande festa, é muito bacana se isso acontecer, vai ser muito bacana, mas sobretudo vai ser muito bacana se a gente tiver um brasileiro ganhando pela primeira vez na classe principal, as 24 horas de Le Mans. A gente já teve isso acontecendo nas subclasses algumas vezes, mas na classe principal nunca aconteceu, e seria muito interessante para o André Negrão se isso acontecesse, porque ele já foi campeão mundial na classe P2 e já foi vencedor das 24 horas de Le Mans na classe P2. Então é um cara preparado, é um cara que tem ali um histórico e que, se vier essa vitória para ele, vai ser muito merecida também. Só para completar esse comentário, Bruno, se a gente pegar o histórico da temporada, tanto, né, cada um dos protótipos da Toyota já quebrou em uma das provas, né? A gente teve o Hartwell, o Nakajima e o Buemi sofrendo uma quebra na abertura do campeonato, o Conway, o Kobayashi e o Lopes também sofrendo uma quebra, enquanto a Alpine não quebrou em nenhuma prova. Vai que acontece isso em Le Mans, a Alpine ganha a prova. É isso, pode acontecer. Le Mans tudo pode acontecer, isso que é o mais legal, o mais mágico dessa corrida, né? Que não tem muito essa coisa de favoritismo, é aquele tipo de pista mítica, clássica, que dizem que escolhe ser o vencedor. Então a gente vai torcer para que seja um piloto brasileiro aí no alto do pódio das 24 horas de Le Mans. É isso, a próxima etapa do WEC é uma das corridas mais esperadas do ano, 24 horas de Le Mans. Com certeza a gente vai falar muito sobre essa prova por aqui, também lá no meu canal Fórmula Grum. Fique ligada também aqui no nosso podcast, porque vai ter muita informação sobre isso. Vamos conversar com os pilotos brasileiros, vamos fazer uma grande cobertura sobre as 24 horas de Le Mans de 2021. É isso, falamos de endurance, então agora vamos para Inglaterra para falar de categorias rumo à Fórmula 1. Desembarcamos em Silverstone, na Inglaterra, que é a preliminar do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, que teve aí um duelo acirrado, apimentado entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, mas que teve também categorias de base rumo à Fórmula 1, fazendo algumas corridas bem agitadas no sentido de acidentes, né, de rodadas, porque a gente teve muita entrada de safety car nesse fim de semana, foi um festival aí de safety car, de toque, de quebra, de rodada. Então as corridas em si acabaram não sendo aquelas corridas em termos de disputas, porque teve pouco tempo de pista, pouco tempo de bandeira verde. Mas para nós o interessante é que o Felipe Drugovich conseguiu, pela primeira vez nesse formato de rodada tripla, pontuar nas 3 corridas do fim de semana. E interessante é que ele fez isso justamente em Silverstone, uma pista onde ele tinha feito pole position no ano passado, mas ele já nos primeiros treinos ali ele reclamou que o carro não estava tudo isso, e é um carro que no ano passado era um carro que era um dos candidatos ao título. Nesse ano chegou lá com o Guan Yu Zhou liderando o campeonato. O Guan Yu Zhou já logo na primeira corrida ele teve problema, já perdeu essa liderança do campeonato na primeira prova. Então assim, foi um fim de semana meio conturbado, meio altos e baixos, mas no fim das contas, amigos, eu considero que foram pontos valiosos para o campeonato, e dentro do possível, dentro do que dava para fazer com esse carro, que claramente não estava muito competitivo, o Drugovich salvou ali um fim de semana que prometia muito. Chegou no momento do vamos ver ali, ele viu que não ia dar para fazer muita coisa, e dentro disso que ele conseguiria fazer, ele fez o possível, e isso que é importante para alguém que está rumo à Fórmula 1, né? Alguém que está solidificando o seu nome rumo à Fórmula 1. Eu vou usar uma frase que o Dan Tickton usou durante o final de semana, Grum. É uma frase até curiosa, né? Ele falou que Silverstone é uma Mônaco veloz, né? E foi mais ou menos isso que a gente pôde ver, principalmente no sábado. É bem verdade que cada uma das 2 corridas do sábado tiveram 3 bandeiras amarelas, né? 3 entradas do safety car. Mas o fato é que o Drugovich não estava com um ritmo bom, mesmo andando entre os primeiros. Na primeira corrida do final de semana ele foi o 4º, mas em momento algum ele teve chance de ameaçar os 3 primeiros colocados para conseguir esse lugar no pódio. Mas em compensação ele também, apesar de ter os adversários próximos, mas ele não foi de fato seriamente ameaçado. Ninguém chegou a colocar de lado para cima dele, então ele conseguiu manter a 4ª posição na primeira corrida e o 7º lugar na segunda corrida, mais ou menos com alguma tranquilidade, né? Mesmo sem ter o melhor carro, mas conseguiu segurar o ritmo dos concorrentes. E na terceira corrida ele tinha um carro um pouco melhor,
mas aí a estratégia acabou que não se pagou, né? No final da prova ele vinha um pouco mais lento, ainda assim conseguiu ficar à frente do Juri Vips, foi um dos pilotos que optou por retardar a parada obrigatória nos boxes e veio muito forte na parte final da corrida, mas ele conseguiu segurar esse sexto lugar também, não foi superado pelo estoniano. Foi uma etapa um pouco melhor, como você disse, ele pontuou pela primeira vez nas 3 corridas do final de semana, e se a gente olha para a tabela do campeonato, eu falei isso do Lucas de Grassi na Fórmula E alguns episódios atrás aqui do Mundo Afora. Na hora que você para olhar a pontuação, ele não perdeu tantos pontos em relação ao líder, e até avançou na classificação. Agora ele é o 7º colocado, ele entrou no final de semana na 9ª posição. O problema é que ele não vem conseguindo andar no pódio, não vem conseguindo brigar de fato por vitórias, né? O que a gente espera do Drogovic nesse segundo ano dele na categoria, correndo por uma equipe forte como a Univirtuose, é que ele brigue mais em cima, como o Guan Yu, o companheiro de equipe dele, tem feito. E isso a gente não viu ainda na temporada. Faltam 4 etapas. Talvez ele consiga uma recuperação para entrar nessa briga de título, mas pelo desempenho que ele vem apresentando até agora, ele vai ficar ali em 6º, 7º lugar. A gente torce para que ele consiga evoluir mais um pouquinho para começar a brigar por vitórias e entrar na briga do título. Em tese, num carro melhor do que o do ano passado, né? Isso que é estranho. Exato, o carro é melhor que o do ano passado, a MP Motorsport, apesar de ter vencido com o Richard Verschoor a segunda corrida do final de semana, mas não é uma equipe tão forte quanto a Univirtuose, né? Eu tô surpreso que vocês fizeram uma citação do Dan Tickton, e foi uma situação sem palavrão, né? Deve ser alguma raridade. Mas, brincadeiras à parte, o Drogovic nesse ano vai tendo um desempenho melhor, né, nas corridas features, né, corrida longa, do que nas sprints. No ano passado já estava sendo meio assim, mas o azar dele é que agora a gente tem 2 corridas sprints em cada fim de semana, com inversão de grid, e que também não tem ajudado, né, o Drogovic esse ano. Porque ele se classificando ali, né, naquela zona do agrião, digamos, entre o 4º e o 8º lugar, ele não é beneficiado pela primeira inversão, pelo contrário, às vezes ele acaba sendo até mesmo prejudicado. Ele avança um pouquinho na primeira corrida, e aí de repente inverte de novo, e aí ele de novo tem que remar para tentar chegar no top 5. Ele não é o único piloto que está nessa, a gente tem visto o Liam Lawson também nesse bolo ali de não conseguir pontuar bem com frequência, tirando a vitória na abertura da temporada. E mais importante, acho que é ele pontuar com frequência, né, gente? Vocês falaram que esse foi o primeiro fim de semana do Drogovic marcando pontos nas 3 corridas. O lado ruim para ele é que não tem mais tantos finais de semana assim pela frente. A gente vai ter Monza, vai ter Sochi e depois as 2 corridas ali no Oriente Médio, na Ásia, para terminar a temporada. Então, ele precisa realmente, assim, se quiser pensar em título, se ele quiser pensar em Fórmula 1, putz, é complicado, né? A gente falar que tem uma perspectiva muito positiva pela frente, porque teria que começar a ganhar e ganhar já agora na volta na Fórmula 2 na Itália. Mas também a gente tem que lembrar que, para pensar em Fórmula 1, né, também é um cenário um pouco mais complicado, porque Drogovic não faz parte de nenhuma academia de pilotos, né? A gente tem visto que os pilotos de academia têm subido. A gente está também falando de uma época de poucas vagas na Fórmula 1 e de euro a mais de R$6, né? Aí complica, você soma todos esses fatores, mesmo que ele fosse o segundo no campeonato, terceiro no campeonato, a gente já tá aqui, desempenho realmente nunca faltou para ele, né? Mas nessa conjuntura maior, a situação não é fácil. Felipe, com certeza. E é uma situação em que a gente já começa a olhar para um possível terceiro ano na Fórmula 2, né? Porque a gente sempre tem essa implicância, passar 3 anos na categoria de acesso e tal, e a gente vê, por exemplo, o Guan Yu Zhu no seu terceiro ano, e não é um fim do mundo também, né? É que a gente de vez em quando vê um piloto que passa um ano só, por exemplo, o Lando Norris, passou um ano só, brigou pelo título e tal, o George Russell. Mas são casos muito pontuais também, a maioria faz 2 anos, às vezes 3 anos, não é o fim do mundo fazer um terceiro ano numa categoria de acesso, e a gente tem que pensar no cenário que você falou da Fórmula 1 também, né, de não ter vaga, da coisa tá um pouco mais difícil, vai ser uma transição de regulamento também, então a própria Fórmula 1 vai ter que se entender com o que está acontecendo, a chegada do novo carro, o teto orçamentário, então as coisas até se assentarem por lá na Fórmula 1,
para eles entenderem o que vão querer das divisões de acesso em 2023, né? A gente precisa ver que pode estar numa entre-safra também, né, de regulamento, de orçamento e tudo mais, que vai atingir o pessoal da base. Então talvez não seja tão ruim assim fazer mais uma temporada na Fórmula 2. Tem que ver a questão de orçamento, é óbvio, né? Porque para subir para a Fórmula 1 é um orçamento muito grande, mas para fazer uma Fórmula 2 também é um orçamento muito grande, aí é uma casa aí de 2,5 milhões de euros por temporada, um negócio muito forte para você estar numa equipe competitiva, então é um chequinho um pouco pesado também. A gente vai ver se o Felipe Drugovich tem esse fôlego financeiro para seguir mais um ano, mas a gente está vendo aí uma disputa pelo título em que não está perdida, mas está um pouco longe. Você falou, Léo, que ele subiu da 9ª para a 7ª posição, ele está agora com 59 pontos, deu uma subida realmente significativa aí no campeonato em termos de pontos, mas os rivais também. A liderança do campeonato é do Oscar Piastri, que é um piloto estreante nesse ano, está com 108 pontos. O Guan Yu Zhou, que é o companheiro de equipe do Felipe, está com 103 na 2ª posição. E aí vem o Robert Schwartzman em terceiro com 91. O Schwartzman, aliás, ganhou pela primeira vez nesse ano, né? Ele é um cara que ganhou 4 corridas no ano passado. Muita gente colocava aí ele como um favoritíssimo ao título. A gente até falou isso no início do ano, que ele era um cara com muita chance de ganhar esse campeonato. Enfim, desencantou, ganhou a corrida 1, a corrida 2 foi vencida pelo Richard Verschoor, a corrida 1 foi Schwartzman, Juri Vips e Christian Lundgaard, a corrida 2 foi Richard Verschoor da Holanda, depois o Marcus Armstrong e o Dan Ticktum, e a corrida 3 foi Guan Yu Zhou, Dan Ticktum e Oscar Piastri. E a gente vê aí o Dan Ticktum no pódio, né? Como o Felipe falou, né? Sem palavrões dessa vez, porque quando entra um rádiozinho do Ticktum na transmissão, a gente já sabe que vai ver aquele pip, o cara já entra falando what the pip. Então é sempre a gente já previsível que o Dan Ticktum vai falar alguma coisa sobre um adversário, ou reclamar alguma coisa da pista também, mas ele não está figurando aí no top 3 do campeonato. A gente torce para que o Felipe Drugovich suba na tabela, a Fórmula 2 dá uma pausa para retornar em setembro lá no circuito de Monza e entrar na reta final do seu campeonato. E falando em reta final, a gente vai para a nossa volta final, porque ainda tem muito brasileiro para a gente comentar aqui rapidinho sobre os resultados e sobre as perspectivas para o próximo fim de semana. A nossa volta final começa nos Estados Unidos, porque Rafa Matos venceu mais uma vez na Trans Am, aquele campeonato de muscle cars lá nos Estados Unidos. Ele segue líder na classe TA2. A próxima etapa vai ser nos dias 7 e 8 de agosto, né? Fim de semana 7 e 8 de agosto em Nashville. E nessa corrida aí que rolou nesse fim de semana, o Rafa ganhou com o Mike Skin em segundo lugar e o Tyler Kissera em terceiro, e ele aumentou a vantagem dele no campeonato. Agora são 207 pontos contra 173 do Mike Skin e 123 do Thomas Merrill. Esse título está se encaminhando para o Rafa Matos. Em breve você vai acompanhar no canal Fórmula Grum no YouTube, meu canal lá no YouTube, o Rafa mostrando o carro dele. A gente está preparando esse vídeo muito bacana que ele mandou pra gente, todos os detalhes do carro, do cockpit. É um carro bem interessante, né? Você olha de fora, parece uma coisa, por dentro, na realidade, ele é outra. Fique atento aí, ativa as notificações lá no Fórmula Grum para você ver esse vídeo, porque tá muito bacana. A gente também teve brasileiro acelerando e conquistando pódios sobre 2 rodas. O Eric Granado lá no Superbike espanhol, que é um campeonato super competitivo, com pilotos de várias nacionalidades, foi ao pódio 2 vezes, né? Aliás, nas corridas, na corrida 1 e na corrida 2, o pódio foi exatamente igual. O espanhol Jorge Torres vencendo, o Eric em segundo e o também espanhol Roman Ramos em terceiro. Isso fez com que o Jorge Torres subisse muito no campeonato. Ele está em segundo com 118 pontos. O líder ainda é o português Ivo Lopes, que tem 134, mas não foi ao pódio em nenhuma dessas corridas. O Jorge Torres vem com 118 e o Roman Ramos tem 109. O Eric está em quinto lugar com 95. O título ainda é possível, mas é interessante se ele terminar aí entre os 3 primeiros colocados nesse campeonato. Vai ser uma coisa muito bacana também para o futuro do Eric aí dentro das competições de 2 rodas. A gente falou da Fórmula 2, mas também rolou W Series lá em Silverstone, com a brasileira Bruna Tomazelli disputando mais uma etapa da categoria 100% feminina, grid 100% feminina, aí para fomentar a participação de mais mulheres dentro do automobilismo. Só que nesse fim de semana ela não conseguiu o top 10, largou fora do top 10 e chegou fora do top 10 na 12ª posição. A vencedora foi a Alice Powell do Reino Unido, fez a festa em casa, assim como o Lewis Hamilton. A segunda posição ficou com a Fabienne Ruheld e terceiro lugar com a Jamie Chadwick, também do Reino Unido. A Bruna Tomazelli está em 11º lugar no campeonato com 10 pontos. A liderança é da Alice Powell com 54 e a Jamie Chadwick tem 48, vem na segunda posição. Terceiro lugar para Sarah Moore com
36. Bom, agora a competidora brasileira vai se preparar para a próxima etapa, que é no dia 30 de julho, em Hungaroring, na Hungria, mais uma vez a W Series como preliminar da Fórmula 1. É muito interessante esse movimento também da Fórmula 1 de trazer a W Series para perto dela. Falando em categorias de base rumo à Fórmula 1, tem Fórmula Regional Europeia nesse fim de semana, retomando o campeonato lá em Spa-Francorchamps, na Bélgica. Nos últimos dias, um temporal atingiu a Bélgica, atingiu a Alemanha também, causou estragos em algumas áreas, algumas vítimas. São temporais muito severos naquela região ali e afetou algumas áreas do circuito de Spa, né? O pessoal teve que arrumar acesso, entradas de boxe, alguma parte ali das arquibancadas também, mas está tudo arrumadinho. A Fórmula Regional vai estar nesse fim de semana aí retomando o seu campeonato e a gente tem os pilotos brasileiros nos representando aí, Dudu Barrichello e o Gabriel Bortoleto. O Dudu teve uma breve passagem aqui na nossa Stock Car, andou muito bem, agora volta a acelerar na Europa. A liderança do campeonato é do Gregory Salsi com 160 pontos, o Hadrian David com 96 em segundo e o Zach Hadjar em terceiro com 93. Os brasileiros não estão na briga pelo título, mas estão aí seguindo o seu aprendizado nas categorias rumo à Fórmula 1. Bom, já que a gente está falando de monoposto, eu encerro essa volta final falando da Fórmula E, que vai fazer a penúltima etapa, na verdade a penúltima rodada dupla, né, dessa temporada 2021 em Londres. A categoria esse ano está fazendo rodadas duplas por onde passa, exceto Mônaco, então são 8 datas, e só Mônaco teve um EPRI, uma rodada simples, né? Mas todas as outras sedes tiveram 2 corridas, uma no sábado, outra no domingo, e a última corrida da categoria aí nas terras da Rainha Elizabeth aconteceu em 2016. O retorno vai ser interessante, né? Já que o campeonato continua em aberto. O campeonato tá, olha só, Sam Bird com 81 pontos, Antônio Félix da Costa com 76, Robin Fries com 75, o Lucas Grassi vem na 12ª posição, mas não tá tão longe assim, tá com 54 pontos. Léo, ainda dá pro Lucas Grassi sonhar com esse título? Ainda dá sim, Grum. A diferença não é tão grande, como você disse, são 27 pontos em relação ao Sam Bird, mas para dar, né, para ter chances ao título, o de Grassi precisa de 2 boas corridas lá em Londres, né? E é algo que não vem acontecendo. O de Grassi nas últimas 2 etapas ele foi muito bem na primeira corrida, conseguiu uma vitória no México inclusive, mas a segunda prova ele não consegue. Na última etapa ele acabou punido por conta de um incidente com o Sebastian Buemi e ficou fora dos pontos. É possível que ele brigue pelo título, mas precisa desses 2 bons resultados lá em Londres, numa corrida que vai ser interessante, né? A pista é meio indoor, meio outdoor, eles vão passar por dentro de um pavilhão, vai ser bastante interessante de acompanhar, Grum. E a gente vai acompanhar isso, obviamente, nas redes sociais, a gente vai falar muito no Twitter lá sobre isso, e também no noticiário, né, Léo? Você vai estar bem atento a essa prova, porque você vai reportar essa corrida pro pessoal que vai acompanhar tudo na internet. Sim, Grum, a gente vai ficar de olho não só na Fórmula E, né, mas nas diversas categorias que vão correr nesse final de semana, tanto no F1 Mania, né, o pessoal do Vitor Berto, quanto nas plataformas digitais na revista Racing, e também para a gente trabalhar junto lá no Fórmula Grum, né, Grum? E vamos acompanhar bastante também pelas redes sociais. Quem quiser me seguir é só buscar por Leonardo Marçom no Facebook, no Instagram, no Twitter, e a gente fala bastante sobre corrida lá também, Grum. Fala sim, a gente fala muito aí nas redes sociais, é bom, né? Tem corrida. Eu fico me perguntando como é que a gente vê a corrida antes da existência do Twitter, né, cara? Porque é uma sala de bate-papo para todo mundo que gosta de automobilismo trocar ideia. É muito bacana a gente poder falar, poder ouvir, poder ler, retweetar, repostar, ser repostado. É muito bacana esse movimento. E, Felipe, Sam Bird voando, hein? A gente pode acompanhar todos os resultados aí, inclusive na agenda da velocidade. Eu sei que você vai colocar tudo lá da Fórmula E e de outras categorias envolvendo pilotos brasileiros também. Pois é, né? O Sam Bird voando, as nossas piadas aqui estão cada vez piores e a gente tá nesse duelo entre Jaguar e Tequita, né? Pra ver qual que vai ser o grande felino elétrico da Fórmula E nesse final de semana. Mas, Grum, sabe o que eu fiquei pensando aqui antes de falar da agenda da velocidade? E se chove em Londres, como que fica? Tipo, metade da pista é molhada, metade é seca? Olha, é o que vai acontecer. Isso aí é muito interessante também, né? E aí, já que você falou do negócio dos felinos, a gente vai ver quem vai dar o pulo do gato, né? Se acontecer isso. Já pensou, cara? É tipo aquele kart indoor, né? Que quando você tem uma parte... Aconteceu uma vez no Speedland, eu tava correndo no Speedland e começou a chover, né? E aí, obviamente, só fica molhado na parte
parte externa e dentro não tá. Eu já passei por essa situação no kart indoor. Eu quero ver se acontecer lá, cara. O pessoal vai ser pego de surpresa, mas vai ser muito interessante isso aí. E Londres é um lugar onde o tempo às vezes fecha, né? 9 dias sim, outro também, né? Pois é. É claro que a gente pega um período que é verão, né? No hemisfério norte. Mas fica a expectativa, vamos ver como vai ser esse final de semana. E é claro, né, quem quiser acompanhar os horários das categorias do automobilismo mundial, é só acessar meu site, né, o World of Motorsport ou felipegiacomelli.com, que toda quinta-feira eu publico a agenda da velocidade, né, um post que tem os horários, o resultado e onde assistir cada uma das corridas do fim de semana. E depois ainda coloco o linkzinho ali para a página oficial da categoria ou para um PDF com o resultado e também, né, como que ficou a pontuação do campeonato. E para me encontrar nas redes sociais, só procurar por Felipe Giacomelli, tanto no Twitter quanto no Instagram. Isso aí. Para falar comigo nas redes sociais, procura lá por Fórmula Grum, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Vamos trocar ideia no Twitter e eu convido você também a trocar ideia com a gente no WhatsApp, porque tá rolando o grupo Mundo Afora no WhatsApp, o pessoal de altíssimo nível, mais de 100 pessoas lá, trocando muita ideia sobre pilotos brasileiros em categorias de base, em campeonatos de GT, de endurance. Cara, o papo é muito legal. Pessoal de altíssimo nível, muito conhecimento para você que quer conhecer um pouco mais sobre automobilismo, quer trocar ideia com essa galera, quer saber mais sobre os pilotos brasileiros que estão competindo no mundo afora, vai lá no meu Twitter, que tem um tweet fixado com o link, ou então se você não tiver Twitter, entra no meu Instagram, me pede lá no direct o link que eu mando para você, e também fica de olho aí no meu canal Fórmula Grum. Se você entrar lá em youtube.com/Fórmula Grum, tem um vídeo todo em 3D mostrando o carro da Fórmula 1 para 2022, todos os detalhes, o que muda visualmente, o que muda em termos de disputa, em termos de mais ultrapassagens, as promessas da Fórmula 1 aí, você vai entender vendo o carro, vendo o desenho do carro, como é que o carro vai ficar para 2022 na próxima temporada da Fórmula 1, que tem essa mudança de regulamento. E é isso, a gente está por aqui no feed do site F1 Mania toda quarta-feira e também no YouTube, no canal do YouTube da F1 Mania. Esse podcast tem uma versão para YouTube, ó, sem vídeo, mas você pode ouvir lá no YouTube para acompanhar a gente. E se você está aqui nos ouvindo no feed do site F1 Mania, eu também convido você a acompanhar de segunda a sexta Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli no F1 Mania em ponto com o noticiário do mundo da velocidade, e também toda semana Gabo Carvalho e Gabriel Lima trazendo o noticiário das duas rodas, a análise da MotoGP e de outras categorias do motociclismo no Full Gas Podcast. É isso, siga a gente aí nas redes sociais, troca uma ideia com a gente pra gente falar sobre os pilotos brasileiros que estão competindo mundo afora. Então até o próximo voo, até a nossa próxima viagem, a gente se encontra na próxima quarta-feira aqui no feed do site F1 Mania. Forte abraço, até a próxima.